Queridos colegas, queridas colegas, querido Odivaldo, muito obrigado pela essa oportunidade de participar mais uma vez da Rede Pedagógica, neste evento que nós estamos participando nesta semana, né? E a minha ideia, o meu objetivo é conversar com vocês sobre arte e movimento nas crianças pequenas, né? Arte e movimento nas crianças pequenas. Eu pensei, para a gente refletir sobre esse tema, né, lembrar os seguintes aspectos. Primeiro, as faixas etárias, né, as diferentes fases da educação infantil. Isso é um primeiro ponto. Depois, falar um pouco sobre os direitos e os campos de experiência, que são compromisso, segundo a BNCC, dos professores e das professoras trabalharem na educação infantil. Depois, eu gostaria de comentar um pouco sobre a intencionalidade do processo educativo, né? E finalmente, trabalhar especificamente o tema desse evento, né, desta quinta reunião, que é pensar a arte e o movimento nas crianças pequenas. E eu gostaria de trabalhar duas ideias, né? A arte e o movimento como formas de fruição, de fluir, e a arte e movimento como algo que pode evitar ou pode minorar, pode diminuir o estresse infantil esse tão agravado, tão prejudicado nesses tempos de pandemia, seja para os pais, seja para as crianças pequenas, seja para os professores e coordenadores e gestores da educação infantil. Eu gostaria de lembrar, eu acho que nunca isto é demais, que a ideia da BNCC, a ideia geral das competências na BNCC são mobilizar conhecimentos procedimentais e conceituais, né? Habilidades práticas, cognitivas e socioemocionais, mobilizar atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Olha que coisa linda, né, gente? Como pensar essa definição geral de competências da BNCC na perspectiva das crianças entre 0 e 5 anos de idade, né? Então, que conhecimentos elas precisam adquirir e que elas adquirem graças ao trabalho dos colegas que são professores e educadores na educação infantil, né? Elas adquirem conceitos, noções, ideias sobre as coisas. Elas adquirem procedimentos, né? Inclusive, arte e movimento, na verdade, são movimentos, né? A arte é o movimento, é a dança com o corpo, é o desenho, é a imaginação, a arte é o fruir, né? É o fluir, a arte é o dançar, o cantar, né? O ouvir histórias, o contar histórias, né? É o rir, é o brincar, é o fazer de conta, né? E o movimento é essa arte do corpo, se eu posso dizer assim. É a arte do corpo nesse sentido de que a criança, através do movimento, ela se expressa, ela dança no espaço e no tempo, ela inventa coreografias, ela inventa formas que dão alegria e sentido para a sua vida, né? Então, as crianças aprendem noções, ideias, palavras que identificam sentimentos, palavras, ideias e gestos que identificam formas de pensar, que identificam pessoas, que identificam qualidades, né? Gostoso, ruim, identificam emoções. Estou triste, estou com raiva, estou com saudades, gosto muito de você, onde está você? Enfim, as crianças aprendem conceitos nesse sentido de ideias, de experiências, não é? Vividas e convividas, não é? Sobre sentimentos,
sobre os objetos do seu mundo, o nome das pessoas. Elas adquirem, portanto, repertório, né, de imaginação, de palavras, etc. E procedimentos, porque as crianças aprendem a fazer coisas. Vocês querem coisa mais sofisticada na perspectiva das crianças e na antropologia, na história da humanidade, do que o andar, do que ficar em pé, do que se equilibrar, não é? Nessa dança no espaço e no tempo que as crianças têm? Elas pulam, elas correm, elas saltam, elas desviam, elas abaixam, elas escondem, elas desviam, elas se jogam, elas se recolhem. Ou seja, elas dançam no espaço e no tempo, né? E dançam expressando sentimentos, expressando ideias, expressando coisas. Olha que coisa maravilhosa, não é assim? Bom, eu gostaria de lembrar também que é diferente, e o desafio que eu proponho aos colegas da educação infantil, às colegas da educação infantil, é pensar a educação infantil como uma escola muito sofisticada e que se divide, segundo a BNCC, em 3 momentos, em 3 partes, né? O primeiro é relativo às crianças que estão nos seus primeiros 18 meses de vida. Portanto, as crianças que entram geralmente na escola 4 meses e vão até 1 ano e meio. O segundo segmento é aquele que comporta as crianças que têm entre 19 meses até 4 anos. Né? 3 anos e 11 meses, se vocês quiserem. E o último segmento é aquele que nós chamamos de pré-escola. Então, o desafio que eu proponho é o seguinte: como é que nós pensamos a educação infantil, né, nessas 3 partes, cada qual parte com a sua especificidade, com o seu desafio. É muito diferente você promover arte e movimento, por exemplo, que é o tema nosso dessa reunião, né, na perspectiva da criança até os 18 meses de vida. É diferente você pensar arte e movimento na criança que tem aí 2, 3 anos de idade. E na criança que está aí na pré-escola. É muito diferente. Há uma sofisticação, né? Os temas que interessam são diferentes e o manejo pedagógico do professor também é diferente, né? Eu gostaria de lembrar, né, os direitos e os campos de experiência na educação infantil. Como vocês sabem, são propostos 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento: conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. Conviver é uma arte de enfrentamento de conflitos, de resolução de conflitos, é uma arte de criação de vínculos, é uma arte de se sentir seguro, né? Por exemplo, as crianças pequenininhas, né, da primeira fase da escola da educação infantil, precisam adquirir confiança básica, né? Confiança básica, na ideia de Erik Erikson, é essa atitude da criança de sabendo-se pela experiência, né? Sabendo-se pela experiência, dependente dos cuidados dos adultos, dos seus pais, das suas educadoras, né, das pessoas que cuidam dela. Elas precisam ter esperança de que nada lhes faltará, que elas terão comida, que elas terão alguém que troca da sua roupa, que põe roupa nela, que as protege do frio, do calor, que põe para dormir, ou seja, que cuidam da sua vida e que, ao mesmo tempo, estimulem o seu desenvolvimento através de brincadeiras, contação de histórias, músicas, né? Proporcionando interação com outras crianças, mobilizando atividades pelas quais as crianças possam ir ganhando confiança em si mesmas. Então, na primeira etapa da educação infantil, é muito importante que as crianças adquiram confiança, que elas tenham esperança de que serão bem cuidados e que elas também aprendam, não é, a confiar em si mesmas pouco a pouco, que elas ganhem confiança nos seus órgãos dos sentidos, que elas façam boas coordenações do olhar, do ouvir, né, do cheirar, dos estímulos táteis, né, do abraçar,
né, do levantar, do pegar, ou seja, esses movimentos do corpo, né, esse movimento das mãos, o movimento dos olhos, o movimento da cabeça, o movimento do corpo, né, graças ao qual as crianças podem interagir e responder aos estímulos do mundo. Então, isso é muito bacana. Na segunda etapa, né, essa das crianças de 19 meses até 3 anos e 11 meses, né, é a fase em que as crianças aprendem a falar, a reconhecer os objetos usando palavras, usando mímicas, imitando de uma forma mais sofisticada, brincando de casinha, né? E que é coisa mais bacana do que o brincar de casinha enquanto arte, né? Arte de montagem, de encenação, de cenografia, de direção, de composição de histórias, de sonhos, né? Sonhos encarnados num fazer qualquer que seja ele, brincar de casinha, brincar de médico e doutor, brincar de vaquinha, realizar montagens, né? E a criança, enquanto movimento, a grande conquista nessa fase é a habilidade do movimento sofisticada, né? O saltar, o correr, o pular, o andar de forma segura, confiante, determinada, com propósito, né? E adaptada, né? Adaptada para as diferentes situações. É claro que a gente vê que muitas crianças, infelizmente, nessa fase, elas experimentam inabilidades. Muitas crianças são descoordenadas, elas caem, elas não sabem segurar as coisas, elas se atrapalham, elas têm dificuldades de falar. É claro que nós poderíamos também refletir no sofrimento, tanto dos pais, quanto das educadoras e quanto das próprias crianças, que, tendo direito, tendo necessidade de nesse período da vida, de movimentar-se, né, de se expressar de diferentes modos, de praticar artes, né? Artes nesse sentido da sensibilidade humana de diferentes jeitos, e elas não podem fazer isso, fazem isso de uma forma inconveniente, desabilidosa, e sofrem, né? E sofrem. E na terceira etapa, que é a da pré-escola, olha que coisa maravilhosa, né? Nós vemos as crianças aprenderem a arte do desenho, né? Mais do que nunca, do reconhecimento de imagens na escola, de certa iniciação àquilo que será na escola seguinte, ou seja, nos primeiros 5 anos da escola fundamental, o mais importante das suas conquistas, né? Que é o escrever, o ler, o calcular, né? A pequenos conhecimentos de biologia, de física, etc. Né? Então, na pré-escola, as crianças são iniciadas nesse movimento. Até eu escrevi um livro falando sobre o futuro das crianças nessa fase da pré-escola. Outro direito é das crianças brincarem, né? Uma coisa é o brincar da criança nos 18 primeiros anos de vida, o jogo de exercício, né? O prazer funcional, as brincadeiras físicas, a alegria dela ouvir as parlendas, alguém cantando, contando histórias, né? E de uma forma que ela possa, pelo sensorial motor, ela possa degustar, possa aprender, etc. Né? Outra coisa é o brincar, por exemplo, na segunda etapa, né? Da criança entre 18 meses, 19 meses e 3 anos e 11 meses. Então aí nós temos os jogos a brincadeira de ficção, a brincadeira de imaginação, o jogo de papéis, né? É outra coisa. E outra coisa é o brincar na fase da pré-escola, porque aí as crianças já vão entrando no mundo das regras, se interessando por jogos de construção, se sofisticando, vamos dizer assim, na montagem das histórias, dos personagens, na arte, né, de criar uma situação lúdica que agrade o seu coração, que alimente o seu corpo, né? E as crianças gostam de brincar, de correr, né, de pega-pega, não sei o quê. E isso é maravilhoso, né? E participar, né? As crianças gostam de participar. Infelizmente, muitos pais e muitas escolas, as crianças não têm tantas oportunidades de participação no dia a dia.
Participação, né? É importante envolver as crianças, dar-lhes oportunidades delas participarem da vida do dia a dia, né? Do cotidiano, né? E isso é fundamental. Há muitos modos de as crianças participarem no cotidiano da casa, não é mesmo? Quem sabe ajudar numa roupa, né? Por exemplo, com as crianças no terceiro, já no segundo ano, mas sobretudo no terceiro e no quarto ano de vida, olha que coisa maravilhosa. Elas participam, por exemplo, cuidando do seu corpo. Agora, muitas delas já sabem cuidar do seu xixi, do seu cocô, já sabem colocar a pasta de dente na escova, já sabe escovar os dentes, já sabe enxaguar a boca, visando tirar o excesso enfim, já sabe lavar as mãos, enfim, é muito importante. E esse contexto da pandemia pode ter sido uma oportunidade das crianças aprenderem a conviver, não é? A participarem, não é? das coisas do cotidiano, ajudar, a fazer pequenas ajudas, pequenas participações, pequenas colaborações, não é? Faça isso, por favor, muito obrigado, né? Os professores, as professoras, os pais, as mães podem pedir participações, né? Outra coisa muito importante como direito de aprendizagem é o explorar, né, gente? Explorar os objetos, explorar as coisas do mundo, explorar possibilidades, explorar num contexto de brincadeiras, imaginar, criar. Olha quanto de arte e de movimento tem numa atividade exploratória, né? De arte nesse sentido de música, de teatro, nesse sentido de dança, nesse sentido de poesia, nesse sentido dessa liberdade de você sonhar algo e materializar através do corpo, através de uma brincadeira, etc, etc. E explorar movimentos. O repertório de movimentos de uma criança, por exemplo, no terceiro, no quarto ano de vida, é muito grande. Na primeira etapa, as crianças entram nesse mundo do movimento, né? Dos esquemas corporais, de integrar as diferentes partes do corpo e tal. Na pré-escola, então, elas são muito ricas na exploração. Exploração de movimentos, aprender, por exemplo, a ficar numa roda de conversa. Olha que coisa bacana você... a professora, né, ensinar pouco a pouco o que significa conviver numa roda de conversa com colegas, o que significa participar das artes que são propostas nesse contexto. E olha que coisa maravilhosa. E o conhecer-se, né? A criança precisa, ela tem o direito, ela tem necessidade de conhecer como é que é meu corpo, qual que é a minha barriga, a minha perna, minha cabeça, quem são meus pais, quem sou eu. Conhecer e conhecer-se, né? Saber identificar quem é ela, como é que é o seu corpo, o nome das diferentes partes do seu corpo, a função deles, quem sabe, adquirir habilidades de domínio, né? Habilidades de relação ao seu corpo, conhecer-se nas relações com as pessoas. Por exemplo, aprender a reconhecer muitas vezes que ela ofendeu um colega, às vezes sem querer, ela fez uma birra que, quem sabe, desmedida ou desnecessária, fez uma onda, né? Estava na hora de ir para a escola, ela estava brincando gostoso e ela não atendeu a sua mãe, que queria que ela se trocasse de roupa, tomasse banho, etc., trocasse de roupa e ir para a escola. Então, como é que ela vai se conhecendo na relação com as pessoas, nesses problemas do cotidiano, né? Problemas do cotidiano, limpar-se, alimentar-se, pôr a roupa para dormir, escovar os dentes, aprontar-se para ir para a escola. E na escola, então, nossa, né? Quantas e quantas oportunidades as crianças têm e precisam ter de se conhecerem, de conhecerem os seus colegas, conhecerem as coisas da escola, né? Os objetos escolares, o cotidiano da escola, né? Isso é maravilhoso. Eu quero agora falar sobre os campos de experiência, lembrar para os colegas, vocês sabem disso melhor do que eu, mas
a gente pensar um pouquinho sobre os campos de experiência como arte e movimento.